noite, Lucas Reis deste lado, mais um episódio do Pode Por Fé. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Por aqui, sempre bate-papos edificantes e eu não tenho dúvidas que a tua vida tem sido alimentada e edificada, porque o nosso bate-papo aqui tem esse objetivo, gerar edificação. Deus seja louvado por sua vida. Se ainda você não compartilhou nenhuma das nossas lives, este é o momento, esta é a hora para você compartilhar para o maior número possível de pessoas, para mais gente ser abençoado. E hoje eu estou de frente com Emilson Lopes, nasceu em Belo Horizonte, é professor de guitarra, casado com a Vanessa Cristina, pai de Ana Clara. E nós vamos discorrer, dentre outros assuntos, sobre o culto, sobre a musicalidade na igreja. O papo vai ser muito bom, eu tenho certeza disso. Emilson, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo, queridão. Obrigado, pastor. É um prazer, é todo meu estar por aqui. Para mim é uma alegria estar conduzindo essa conversa nossa, né? É um bate-papo a partir das experiências, né? Que a vida me permitiu. E que eu sei que foi o próprio Deus que direcionou todas as coisas para que eu tivesse hoje um pouquinho assim de habilidade para poder falar sobre o assunto. Muito obrigado pelo convite e vamos ao que interessa, né? Opa! Quem é o Emilson? Emilson é um músico, um servo, um pai de família, um filho, né? Que tem tentado fazer aí aquilo que Deus tem proposto no meu coração, sem negociar, sem ceder às expectativas desse modelo estabelecido de cultura, até mesmo desse modelo de cristianismo. Eu nasci em Belo Horizonte e morei lá até 17 anos atrás, foi da minha vinda para Sete Lagoas, e desde então atuo na cidade como músico, trabalho nessa área da música e louvor, adoração, e acho que é isso. Ô Emilson, e como foi que você conheceu Jesus? Foi através da música, não? Olha só, o princípio da minha caminhada cristã, ele se deu a partir de um amigo que tocava um violão na escola, e eu gostei daquilo. E ele, para que eu aprendesse, ele me convidou para ir na casa dele, e ele era evangélico, e ele começou a me ensinar algumas coisas da igreja, e me convidou para ir ao culto, e eu fui nisso até para ver a música acontecendo, ver ele tocando e tudo, né? Isso foi na Presbiteriana, lá eu tinha 14 anos. E desde então peguei gosto. Aos 15 anos eu ganhei o meu primeiro violão. E daí então a música ela entrou. Só que já a música já veio com um contexto de igreja, né? Já era uma parte do plano, assim. E eu fui convidado por um outro amigo a ir a um culto da Quadrangular, e desse convite foi onde eu decidi por Cristo. E essa expressão decidir por Cristo, ela soa meio que a partir do convite, né? Foi feito o convite, mas eu já estava seguro, já pelas garras da graça e do amor, já tinha me laçado, e eu já era um cumprimento de uma caminhada, isso aos 15 anos. Então, daí a igreja foi a oportunidade que eu tive de fazer aquilo que eu gostava, que era a música, né? E suprindo já as necessidades dos grupos de adolescente, de jovem. Então, daí para lá foi só a experiência com Deus e música. Legal. Emilson, você já entrou num tópico sensacional. O músico cristão, o músico na igreja, é difícil até a gente não vincular, né, a música com o culto. A música é um elemento do culto.
sim. Nós vemos aí relatos bíblicos em diversos lugares que quando o povo de Deus se reunia para o culto, eles adoravam o Senhor e utilizavam músicas. Enfim, como é que é essa questão da música no culto? Eu sempre converso com pastores e hoje é interessante que eu tô aqui com um músico. E nós vamos saber a visão do músico para a música no culto. Na verdade é que é o seguinte, a visão que eu tenho sobre a música no culto, se eu for usar as lentes do dia de hoje, eu acabo não tendo um cenário agradável a se comentar, não, tá? Mas, porque eu acho que tem se alterado tudo a partir de vários movimentos. Eu digo isso com base de quando eu me converti, assim, você pensa, há 33 anos atrás, o contexto música no culto, ele era completamente diferente do que é hoje. Isso porque a tecnologia era outra, a informação era outra, o recurso financeiro era outra. A gente está falando de épocas onde não tinha nem marcas de equipamento disponível no mercado para se comprar, assim. O que liderava, por exemplo, era coisas tipo guitarras tonantes, Jennifer, era coisa... Então, se tem se nós fizermos um comparativo do que é hoje, com base naquilo que eu comecei, o salto ele foi imenso. Isso eu entendo que para um benefício, mas também para algo muito prejudicial. Então, sem querer complicar muito, eu acho que as mesmas ferramentas que potencializa o recurso, né, para adoração hoje, elas também são no meu entender, muito se perdeu a partir dessa evolução tecnológica e a partir da globalização. Então, quando eu falo de música no culto, a visão que eu tenho do hoje é algo que ele é muito diferente do que a maioria acaba tendo, sabe? Eu vejo o cenário hoje, como é que eu posso dizer sem ser pejorativo, assim. Eu acho que tá lindo, né? A tecnologia chegou, mas eu acho que pensando em culto, perdeu-se a essência. Qual foi o ganho, qual foi a perda que nós tivemos? Pastor, eu vou tentar ser mais direto assim, tá? Eu acho que a palavra, o ensino, a busca pela presença, ela foi, está sendo, e eu não vejo mudança desse cenário. Está sendo substituída. Eu acho que o prejuízo foi que essa evolução ela tirou da igreja, tá? Eu acho que tirou, acho que é difícil falar, é difícil, né? Porque, mas assim, eu acho que o prejuízo, o que não foi tão, que não é, né? É porque eu não consigo entender um sucesso musical isoladamente dentro da igreja. Para mim, um sucesso ministerial ou um sucesso no culto, na liturgia, não dá para chamar de bênção quando você tem uma igreja rica em uma linguagem musical e pobre no sentido de palavra e oração e vida e preço pago, vamos dizer assim. Eu tenho dificuldade de aceitar isso. Eu acho que a música ela veio ao longo dos anos pelo mercado e a gente pode abrir isso, mas eu acho que a música ela tem roubado assim, ela tem roubado o lugar do pastoreio, sabe, da palavra cristocêntrica. Era para ser uma teologia cantada, uma teologia bíblica cantada, mas
Eu não tenho visto isso. Aí alguém vai dizer assim, não, mas as letras de tal ministério, mas é uma ou outra. Geralmente, o que a gente vê, a maioria, o contexto geral, é de que a palavra cantada hoje, as músicas, são rasas na teologia, são rasas nas expressões, são romantizadas, o próprio jeito de se tocar, né? Tá muito pautado para o lado emocional. Então eu vejo como um caminho que a igreja precisava retomar, assim, acerca da oração, da palavra, dos cânticos espontâneos, sabe? Eu não sei se essa é a expressão correta. Você acha que o que atrapalhou isso aí foi fazer a musicalidade no culto ser vendável? Não. Me permita talvez fazer um retrocesso assim, porque eu entendo da seguinte forma, pastor, que para a gente olhar para a igreja, para a gente pensar num contexto igreja, nós precisamos pensar como família, sociedade e depois igreja, tá? Ou seja, o reflexo, a igreja ela é o reflexo do que está acontecendo na sociedade. Mas a igreja ela anda, não, a igreja ela é o que está, o que é a sociedade. Exemplo, se você tem uma cidade que não tem um contexto cultural, musical, cultural, né, forte, assim, uma cultura musical, você pode ter certeza, a igreja ela vai andar desconexa porque a cultura local não incentiva. Detalhe, a igreja ela é um celeiro para movimentar e pavimentar todo o contexto musical. Vou te dar um exemplo. A igreja que mais consome em estruturas de som, de equipamento, né? O músico da igreja ele toca a semana inteira, ele é mais que o músico do meio secular. Mas eu vejo a partir daqui da cidade e de Belo Horizonte que a nossa visão, e aí, porque é diferente Minas e Rio, tá? Rio e São Paulo, tem o eixo Rio e São Paulo, ele é muito mais forte do que o eixo Belo Horizonte, Minas Gerais e tudo. Então vamos conectar as coisas. Então quando você tem uma cultura que ela é pobre no sentido culturalmente, falando musicalmente, ainda que você tenha uma igreja, tá? Mas você vai ver que essa igreja ela não muda essa cultura. Porque muitas vezes o músico que é o músico da igreja, ele não tem um incentivo de falar assim, vou te dar um exemplo bem claro. Você pega um pastor e fala assim, olha, o que você quer ser da vida? Eu quero aqui, por exemplo, vamos usar o nosso contexto aqui de Sete Lagoas. O jovem, quando ele completa 16 anos, ele vai fazer um curso técnico, depois ele vai para uma indústria dessa aí. E se ele pegar uma orientação com o pastor e falar com o pastor, eu quero ser músico profissional, eu quero estudar, que eu quero seguir a carreira de músico. Eu tô te falando que eu já passei por essa experiência de pastores dizer o seguinte, falar assim, olha, você vai morrer de fome. Então, essa história do músico, o músico, ele está ligado diretamente à cultura local. Tá? Quando você tem uma cultura local forte, funcionando, onde você tem um movimento, tá? A postura do músico é outra. Então, a igreja ela recebe esse reflexo da cultura. Quando você não tem, quando você está num lugar onde não tem uma cultura musical, a musicalidade da igreja é lá embaixo. Por quê? Porque na cidade certamente não tem uma boa escola, não tem um bom professor, não tem, tá? Não tem. Às vezes você tem vários professores, mas você não tem algo didático, eficiente. Então, eu já vi muito isso. Às vezes eu falo, eu quero estudar, eu quero ir estudar em Belo Horizonte. Eu falo, mas por que você quer estudar em Belo Horizonte? Porque aqui na cidade não tem um bom professor desse ou de tal instrumento. Ou seja, a igreja ela sofre o reflexo da questão da cultura local. Eu penso assim. Então, com base nisso,
a questão do profissionalizar, eu acho que a igreja, eu acho que são outros fatores, assim, sabe, que são prejudiciais, assim. Acho que não tem a ver com o músico em si. Eu acho que, sabe, eu consigo ver que tem coisas por trás, fatores que a gente já vem de 30 anos, é um fluxo, né? É um fluxo. Aí, se a gente for começar a pontuar, a gente precisa entender o que o mercado gospel fez, como é que tudo se alterou, né? Como é que surgiu o mercado gospel, quem foi os primeiros caras a começar a movimentar essa cultura do consumo. Então, é nesse ponto que eu queria chegar com você. Porque eu acho que aí, nós estamos falando aqui, eu também sou meio da área da música, talvez o que prostituiu ou o que corrompeu é essa questão do mercado. Porque a igreja, ela começou a se movimentar a partir de mercados. Eu me lembro de um bate-papo que nós tivemos. Você vê, hoje quase todas as igrejas que você vai, qualquer igreja que você entrar domingo, tá todo mundo tocando a mesma coisa. Yeah. Quem é que tá pautando isso? Como que isso aconteceu? E quanto tempo de convertido você tem? 33 anos. O que você tem de convertido eu tenho de idade. E na minha infância, eu já ouvia muita gente diferente. Cada um se movia naquilo que Deus entregou para ele. Não tinha muita gente copiando muita gente. Se você parar, eu sou do meio pentecostal, você vai ver que no meio pentecostal tinha diversas pessoas no meio pentecostal e cada um numa linha. Hoje tá tudo igual. Eu consigo ver isso com muita clareza, pastor. E assim, se a gente for abrir mais, por que eu defendo que a ideia que é a sociedade? Porque se nós pararmos para pensar, pastor, na verdade, essa coisa da identidade que se tinha antigamente não se tem hoje, eu acho que foi consumido pela mídia e pela grande massa, gerida por um modelo que veio dando certo. Então, eu acho que a sociedade, não só na área da música, eu acho que a sociedade ela foi se moldando, né, as artes no geral. Mas vamos ficar somente dentro do contexto da música, porque é o seguinte, eu penso que eu acho que o cerne da questão é analisar, a gente ter a consciência de onde é que veio as coisas, sabe? Porque quando você fala assim, por exemplo, os ministérios hoje na igreja, onde é que veio? Sabe? Na minha cabeça, por ter acompanhado essa evolução, para mim é muito claro quando eu vejo hoje esse mercado estabelecido, na minha cabeça é tudo muito claro. Mas se você pegar alguém que vive isso de 15 anos para cá, a pessoa vai falar assim, não, eu não acredito que foi isso aí. Mas surgiu como isso na igreja? Então tá, então se você me permite, eu vou ser didático assim e tal. O que nós precisamos entender é o seguinte, a igreja de 30 anos para cá, o que aconteceu? Esse surgimento desse neopentecostalismo, ele trouxe, né? Ele trouxe esse movimento de igrejas. Aí a gente precisa falar de Universal do Reino de Deus, nós precisamos falar de Edir Macedo, R.R. Soares, né? Assim, as vertentes. Quadrangular, né? Antônio Genário e Mário de Oliveira. Nós precisamos pegar todo esse boom que aconteceu de 30 anos para cá nas igrejas, esse crescimento, né? E acompanhar esse crescimento a partir daí. Porque o que acontece? Todo esse crescimento, ele abriu portas para fatos isolados. Exemplo, o Brasil passou por uma fase onde foi um machado contar o testemunho e cantar uma canção. E aí nós temos o pioneiro nisso, Matos Nascimento, que cantava, dava o testemunho e vendia fitinha cassete e a coisa começou ali. Iguais a Matos Nascimento, tiveram outros tantos. Esse processo, ele se dava de uma forma genuína porque as letras, se nós analisarmos o que era cantado há 30 anos atrás, tá? Nesse movimento de cruzadas, de campanha,
é o que o pessoal tem hoje como agenda, né? Esse movimento, se nós pegarmos a questão das letras, você vai ver que ainda era algo bíblico, cristocêntrico, que tinha a ver com coerência com salvação, com uma palavra, você tinha uma coerência bíblica, tá? Então, só que isso foi o gatilho que impulsionou, porque isso começando a dar certo, pensa nisso, isso começando a dar certo, o que aconteceu? Começaram a surgir mais testemunhos, mais pessoas gravando, o pessoal viu que isso era um caminho, a igreja, de uma certa forma, ela foi abraçando essa ideia, tá? O pessoal entendeu que, ao trazer um cantor para fazer uma campanha de 3 dias, acontecia-se um movimento, dava um público, esse público gerava uma receita, e isso foi pegando, né? O cantor, ele que vendia a fitinha cassete, ele passou a trazer um disco de vinil, uma camisa para vender, um livro. Esse foi o início das coisas. Então, olha, automaticamente isso acontecendo, movimentou-se outros cenários, o cenário das gravadoras, porque a Universal passou a ter a Line Record. Você pega gravadoras independentes, né? Começaram a surgir. A MK viu que a Line Records tinha um mercado. A Line Record, a MK desponta também como uma possibilidade para gravar a partir desse movimento. Então, isso é um cenário que foi se estabelecendo eu não gosto da expressão de ganhar dinheiro. Eu acho que o evangelho, ele foi tomando essa forma, tá? E aqui, para mim, eu acho que é o início, assim, onde a palavra deixou de ser o centro, porque o pastor local, ele passou a ser uma figura que se desaparecia a partir desses que vinham de fora. O pregador itinerante, ele tinha mais honra do que o pastorzinho local, né? Aquela época ainda tinha decência de você falar assim, você me vende 10 discos e eu vou cantar na sua igreja, né? Até ilegítimo. Legítimo, super legítimo. Esse movimento, pastor, eu acho que assim, foi algo sadio para a igreja, porque foi um momento onde, você pensa, numa fase de construção, e a gente está falando de periferia, era diferente, onde tinha uma construção do templo acontecendo. Gerou relevância para a igreja. Tinha uma cantina acontecendo. Envolvia todo mundo, comunhão. Comunhão. Era uma coisa, o cantor vinha e ficava na casa do irmão. Tá? Então era algo, assim, só quem viveu vai lembrar disso aqui que eu estou dizendo. Então eu vejo que essa época ainda tinha uma coerência. Mas a partir do momento que isso explodiu, isso cresce, todo mundo começou a enxergar como possibilidade de ganho, aí a coisa tomou outras proporções. Vamos caminhar na sua didática. Quem startou isso, Matos Nascimento, o modelo testemunho e canção. Ele foi o mais relevante. O mais relevante que startou. Beleza. Música e testemunho. Matos Nascimento, ele já entrou com um cenário seguinte, ex-trompetista do Paralamas do Sucesso. Uhum. Aí ele na verdade, eu até hoje eu não pesquisei isso, assim, não tive a curiosidade. Mas de repente fez um freelance num disco, numa turnê. Mas não, é ex-trompetista, tinha dinheiro, perdeu tudo, dormiu em cima da laje, esse era o esquema. Então, a partir daí surgiram outros da área do crime, por exemplo, o bandido que convertia. Às vezes, olha só, às vezes ele vinha, dava um testemunho de ex-bandido, ele mesmo não cantava, mas ele trazia a esposa que tinha uma cassete gravada. Entendeu? Ele tinha, na época não era CD, um vinil gravado, ele trazia alguém com ele. E a coisa foi movimentando. Beleza. Aí é legítimo, ele vem, dorme na casa dos irmãos, vende pra mim 10 fita cassete, legal, normal. Vamos caminhar pra gente entender aonde que o negócio degringolou. Vamos lá. E assim, houve um mover extraordinário
nós estamos aqui em Minas Gerais, é quase que impossível quem é mineiro, talvez o Brasil, não se lembrar do boom que deu, salvo engano, nos anos 2000, Sim. Lagoinha, Diante do Trono. Sim. Até ali, tava legal ainda ou já tinha degringolado? Na verdade, o que nós precisamos entender é o seguinte, quando surge Diante do Trono, tá? E aí, quando a gente vai falar de Belo Horizonte, a gente tem que falar de não só Diante do Trono, mas já tinha, alinhado com Diante do Trono, já tinha outras vertentes, né? Pastor Antônio Cirilo, Ricardo Robortella, Judson de Oliveira, e aí tinha chegado David Keelan, já tinha um movimento em Belo Horizonte acontecendo. Então, quando Lagoinha começa esse projeto de gravação, isso foi algo que revolucionou o país inteiro, porque não tinha nada com essa expressão a nível igreja, porque a gente tinha lá fora, por exemplo, Comunidade Zona Sul, mas em relação a Lagoinha era pequeno. Uhum. Comunidade de Ninópolis, em relação a Lagoinha, era tímido ainda. Não sei se nessa época tinha Vinearte já. Na verdade, Vineyard é um ministério norte-americano, de fora, que veio para o Brasil, mas já estava estabelecido aí, mas não com expressão. Uhum. Né? Mas já tinha Coenonia, comunidade Goiânia, que era Coenonia, Bené Gomes, de forma tímida ainda. Diante do Trono foi o de mais audacioso que Comunidade Zona Sul, que se despontou com a Aline Barros, né, com a música Consagração. Então, Diante do Trono foi o que mais se expressou com relevância, e isso em Belo Horizonte. Uhum. Então, assim, mesmo sendo Diante do Trono o foco assim, da expansão, mas já tinha outros anônimos por trás com coisas relevantes também. Mas foi a partir de Diante do Trono que a coisa tomou a proporção. Muito importante frisar o seguinte: primeiro, segundo e terceiro disco do Diante do Trono, né? Aquele formato gravado na igreja, a junção da questão da orquestra aos arranjos, aquilo tinha um glamour que não tinha em outros ministérios. Quadrangular você não tinha isso, batistas você não tinha isso, presbiteriana você não tinha isso. Então, assim, Diante do Trono ele veio coroar, assim, ele abriu com chave de ouro o formato, tá? Isso em meados de 2000, mais ou menos, né? Mas em 2008, mais propriamente dizendo, dia 23 de agosto de 2008, foi onde aconteceu o evento, né, que aconteceu na Lagoinha, que foi o Som da Chuva. Esse evento, ele é tido como um despertar, assim, mesmo Diante do Trono, já tendo coisas registradas, tá? Esse Som da Chuva, esse evento, ele é tido como um CD que saiu de BH para o mundo, assim. Então, isso andando já paralelo com Diante do Trono. Então, essa coisa teve toda essa questão, essa explosão na adoração. Só que essa explosão na adoração já estava pavimentado com a possibilidade de dinheiro, de ganho, de investimento, né? Exemplo, nós vamos fazer um CD, nós vamos comprar as meninas que são escravas lá na Índia. Diante do Trono teve uma pauta. Então já tinha uma questão de dinheiro acontecendo, né? O mercado ele já não estava tão tímido como quando Matos Nascimento e outros cantores individuais. Já estava muito mais posicionado acerca de produção, empresários, né, investimentos. As igrejas resolveram mesmo assim, falaram, nós vamos de uma certa forma fazer isso acontecer. Então o caminho ele se deu a partir daí. Então, assim, eu acho que esse movimento foi o que abriu as portas para o chamado mercado gospel. Esse movimento foi o que abriu as portas para
para o chamado mercado gospel. Porque aí quando a gente fala de mercado gospel, aí a janela ela escancara, ela abre de uma forma muito mais potencializada. Por quê? Porque o mercado gospel foi que revelou a possibilidade de trazer para dentro da igreja um modelo de show. Porque se eu monto um cenário para gravar um DVD, e isso aconteceu, né, com todo mundo, o próprio Diante do Trono, né, foi gravado no Mineirão, 120 mil pessoas no Mineirão. É mais que assim, né, lógico que aquele cenário do DVD, ele iria ser modelo para ser copiado por todas as igrejas. Essa aqui que está a grande verdade. Aquele cenário preparado para a gravação do disco e do DVD, ele estabeleceu um novo rumo, um novo padrão que agora poderia funcionar em proporções menores dentro das igrejas. E a partir daqui é que acontece esse cenário das agendas. A partir daqui que o músico ele não vai mais com um CDzinho gravado debaixo do braço para cantar com playback, ele arquiteta uma banda para acompanhá-lo. É a partir desse cenário, né, que a igreja entendendo que agora era a nova regra do jogo e aquilo ali, e eu até entendo que assim, de muitas pessoas falam, não, mas aquilo lá foi genuíno, foi o próprio Deus fazendo aquilo, porque é o que eu ouço, né? Não, que esse mover foi um despertar. O pastor Gustavo Bessa estava dizendo isso outro dia, que foi um despertar, um mover, um derramar de Deus no Brasil, a partir de Belo Horizonte. Né? Mas foi aí. Então essa cultura gospel, ela que projeta isso como possibilidade para a igreja. E é um negócio tão interessante que você está dizendo, que o avançar da tecnologia acabou obrigando quem estava nesse mercado se alterar, porque não tem mais venda de CD, não tem mais venda de fita, não tem mais venda de nada. Agora, a pergunta que não quer calar é: a estrutura, cenário de show, não pode haver culto? Tá, vamos entender uma coisa aqui. Porque acaba que eu acabo encontrando assim, eu não sei se eu estou me alongando nas respostas e na conversa, mas é porque eu enxergo por trás, sabe? Da pergunta que você me faz. Eu enxergo por trás. Porque aí a gente é levado a pensar o que é culto. Aí eu tenho que vir para um raciocínio do que é culto. Aí, se eu não tiver base do que é o verdadeiro culto bíblico, eu vou chamar de qualquer evento, qualquer DVD, qualquer gravação de culto. Vamos partir do princípio, então. Eu acho que o Brasil ele se perdeu aí, por não conhecer Bíblia, e aí eu não quero ser ofensivo, mas deixa eu melhorar a minha fala. Por não levar a teologia, a escola bíblica dominical, o estudo bíblico, o discipulado a sério, a igreja brasileira ela passou a chamar qualquer evento como culto. E tá tudo certo, porque você... eu não quero ser irônico, mas a coisa mais fácil que tem é você montar um cenário e fazer soar como culto. Mas na minha concepção e na concepção do que eu tenho como referência de culto, o culto ele começa com a vida. O culto ele começa com as motivações do coração. E quando você pega um evento da magnitude que aconteceu no país, quando você vê a forma do dinheiro, a forma o mecanismo frio de só reproduzir, de venda, eu questiono se essas expressões de culto elas são genuínas com o que a Bíblia me embasa como culto. Tá vendo como é que de uma certa forma é polêmico? Então... Mas vamos fazer um paralelo. A sua avaliação de culto deve acontecer o quê? Pastor,
Eu fico procurando assim uma forma Eu tô te perguntando por quê? Porque É porque, todas as pessoas só, que estão porque, lá... é porque a pergunta que você faz, por exemplo, na minha avaliação de culto, né? Porque na minha Não. avaliação de culto, eu vou tentar seguir. Na minha avaliação de culto, porque quando eu falo de culto, as pessoas pensam assim, mas não foi culto que aconteceu quando essa explosão de Lagoinha aconteceu, não era culto? Quando esse crescimento, essa gravação de CD e DVD aconteceu, isso não era culto? Quando essas vendagens de cópias e cantores, agenda se abrindo e cantores ficando o mês inteiro na estrada, isso não era culto? Tá bom, se essa é uma concepção de culto. Agora, eu estive presente do outro lado, quando as igrejas pequenininhas se esvaziavam, porque os membros, motivados por um movimento musical, abandonavam as congregações pequenininhas e iam todas para dentro de Lagoinha. Para esse pastor, esse movimento era genuíno como culto? E as perdas que se deu a partir desse romantismo, dessa loucura de CD e DVD gravado, e as perdas que nós tivemos, né? E os ministérios e os pastores que choraram a ida das ovelhas, gente que não tinha estrutura para... Porque assim, eu não sei se as pessoas sabem, né? Conhecem, de repente, que o telespectador, mas já teve cultos na Lagoinha de 12 mil pessoas. Tá? 3 cultos com 9 mil pessoas. O dia que um cantor, alguém conhecido, aquilo ficava intransitável. Como é que... Pensa comigo, um pastorzinho que está acostumado a pastorear, cuidar de uma família ali de forma tão direta e tão num relacionamento. Essa ovelha, ela sai de lá, ela vai para um lugar desse, onde ela não conhece ninguém, onde ela está ali sendo só mais um número. Então, quando todo mundo chama esse movimento de poder de Deus, e alguém chorou, alguém sofreu com isso. Entende? Então, na minha concepção, eu consigo ver com muita clareza assim, todos os efeitos que a igreja no Brasil ela sofreu a partir desses movimentos. E a música ela veio andando paralelo a isso aí, ela se tornou, né, aconteceu uma mutação, né, uma aceitação que, assim, o pessoal não gosta da expressão estar vendido. Quando eu falo, o sistema, o pessoal não gosta, o pessoal fala, o pastor está vendido, o pessoal não gosta. É ofensivo, talvez, a fala. Mas quando esse modelo foi aplicado, outras coisas se desconstruíram, assim, na minha concepção. Porque as igrejas hoje, você está falando do cenário que construíram para gravar um DVD, as igrejas hoje de fato viraram cenários de shows. Quando você para analisar, é um telão de LED. E eu não sou contra, não, sou favorável. A tecnologia está aí para ser utilizada, mas a minha preocupação é o equilíbrio disso. Como é que faz para a gente chegar nesse equilíbrio? Para a gente entender que o culto é a Deus e a gente está ali para glorificá-lo. Eu tenho batido uma tecla que é o seguinte, que é difícil, mas são as minhas percepções, aí o pessoal coloca a mão nas minhas palavras. Eu tenho chegado a uma conclusão que o culto ele é uma cópia, é um modelo que deu certo em tal lugar, então se eu fizer assim, dá certo para mim também. E a partir daí, imperceptivelmente falando, se fulano fez e deu certo, e eu estou copiando esse modelo de fulano, ou de tal lugar, esse culto ele é uma cópia de alguém, e eu tenho dificuldade de acreditar que esse culto ele é para Deus. Eu vejo hoje muito mais um culto a homens, não um culto à imagem de um homem, um culto com os moldes e os modelos aceitáveis para homem. Olha só, vou dar um exemplo. Tá falando de tecnologia. Aí, Milson, então você é contra
tudo que aconteceu. Não, inevitavelmente a tecnologia chegou para todo mundo. Não tem conversa. O mundo evoluiu. A igreja não ia evoluir? Iria sim. Mas a falta de equilíbrio na igreja para entender o papel do culto, o que é o culto, e essa sedução com esse mercado de show, de evento que deu certo lá fora, fez com que assim, a maioria das igrejas abraçassem a ideia de ir para esse cenário montado de tecnologia. Estou falando de quê? Deixa eu ser mais direto. Chegou um momento onde mesa analógica, console analógico para a igreja, já não funciona mais. Todo mundo tem que ter uma mesa digital. Só que se você conversar com um técnico em áudio, você vai ver que é o seguinte, aquilo ali dá trabalho, dá mão de obra humana para operar, para fazer aquilo funcionar. Tá? Mas muitas vezes tem uma vaidade, existe uma vaidade no departamento de música da igreja que diz que a onda é ter uma mesa digital. O louvor ele só funciona se tiver uma mesa digital por causa das vias de fone, por causa do tablet, de você conseguir operar, né, em vários ângulos de dentro da igreja, para se tocar os VS, para o baterista tocar no clique. Não, nós precisamos... Aí junto com esse movimento de show, aí nós temos o movimento da parede preta, nós temos as artes no geral que foram mexidas através disso. Tá, a igreja ela abraça toda essa tecnologia, mas o meu questionamento é o seguinte: existe uma evolução que a igreja ela seguiu a partir dessa tecnologia. Mas por que a evolução acerca da palavra, do jejum, da escola bíblica, do conhecer de Bíblia, da vida cristã, ela ficou para trás nisso? Por que você exemplifica o ficou para trás? Porque a maioria das pessoas que estão inseridas nesses movimentos, eles estão falando que acompanhou. Não, que acompanhou. Porque quem tá nessa vibe, eles estão dizendo... Por exemplo, não sei nem se talvez você saiba, essa ideia de parede preta, isso veio da onde? Porque essa galera das churches, hoje, eles falam exatamente o seguinte: não, Cristo está chegando aonde vocês formais não chegavam. Mas... o pessoal pode falar qualquer coisa isso. A verdade é que é o seguinte: esse movimento, olha só, diante do trono, quando viu que quando a coisa funcionou, tá? E funcionava, até o DVD 5 que foi nos braços do pai, eu vi de perto, eu acompanhei de perto um cara chamado Maximiliano Moraes. Ele foi o produtor dos vocais do Diante do Trono. Eu trabalhei com ele no Cristo para as Nações, ele foi líder de louvor lá no Cristo para as Nações, e eu trabalhava no Cristo para as Nações, editora Atos, tá? Então eu vi de perto assim. Até o 5 você vê que tem um modelo de arranjo, tem um modelo de letra. Até o 5 você vê. A partir do 5, a coisa ela toma uma proporção diferente. As pessoas não sabem que, ou pouco se sabe, só quem pesquisa mesmo, que a Ana Paula Valadão e André Valadão, eles formaram no Christ for the Nation lá de Dallas. Ou seja, eles são americanizados desde novo com essa influência norte-americana. Essa coisa de Hillsong, Paul Baloche, Paul Wilbur, os caras onde Ana Paula, André e o Diante do Trono tinham como influência lá de fora, eles resolveram trazer tudo isso para dentro do Brasil. Junto com esse modelo, o Hillsong já estava lá fora com todo o cenário montado, né, do worship, vamos dizer assim, porque até a conotação do worship lá fora é uma conotação pautada na adoração. Só que quando ela vem para o Brasil, ela vem como uma moda, como um estilo agora de vestir, um jeito de tocar, um modelo que funciona no culto. Então, isso tudo a partir dessa conexão que Diante do Trono faz. Ana Paula Valadão encabeça esse cenário,
né? E daí você vê isso expresso nos outros discos. Você para pensar, o CTMDT é Centro de Treinamento, Centro Missionário de Treinamento, uma coisa assim. Dali, olha só, dali uma conexão toda jovem, era a safra nova de um modelo que estava surgindo e foi inserido pelo Diante do Trono. Por quê? No Diante do Trono sai Nívia para carreira solo, sai André Valadão, carreira solo paralela Diante do Trono, tá? Do CTMDT, que, né, por exemplo, eram 13 integrantes. Mariana, Helena Tanuri, os Becks, né? Eu não vou lembrar nome, mas eu sabia disso aí tudo. Entre essa safra nova, que é quem? Marine Frezan, uma coisa assim, que canta a música Alfa e Ômega. Entra Isael Salazar, Ana Nóbrega, agrega-se ao Diante do Trono para dar uma roupagem, uma linguagem nova, tá? E assim, isso os congressos, né? Agora tudo com esse teor de worship trazido de fora. Aí, o Diante do Trono apresenta isso para o Brasil. Ao apresentar isso para o Brasil, isso vira um modelo. Já está acontecendo na gravação dos DVDs de Fernandinho, tá? Já está acontecendo nas gravações de DVD de David Keelan, de Pastor Antônio Cirilo, né? Já está acontecendo, a própria Nívia nas gravações, nas conferências, já tem um modelo de cenário, de tecnologia acontecendo. Então a igreja ela abraça isso, esse worship, ele nasce aí, ele é gerado a partir desse movimento tecnológico, espiritual também, né? Porque vem as profecias, vem as revelações, vem os atos proféticos. A igreja ela tomou forma, a igreja brasileira ela tomou forma a partir disso. E aí eu vou tentar ser mais cirúrgico aqui. Ao abraçar esse modelo de culto agora, com características do show, vamos dizer assim, da gravação do DVD, aí a igreja vê de perto a necessidade de se fazer esse tipo de alteração. Vamos mudar o cenário, vamos escurecer a parede, porque agora as redes sociais, a nível globalização, ela chegou e nós precisamos de uma boa foto. Então, quando você lida com imagem, um fundo mais neutro, você tem uma eficiência melhor. Então nós vamos pintar de preto, nós vamos baixar as luzes, o jeito de tocar também vai mudar, porque virou tudo uma cópia são as versões de lá de fora que vêm para o Brasil. Não é mais inspirado, né? Acabou tudo. O jeito de tocar do gringo, do norte-americano é diferente. Muda-se a afinação das baterias, muda-se o formato de música. Porque assim, aí você vai fazer um comparativo. O que nós cantávamos antigamente? Nós cantávamos, era Daniel de Souza, Asaf Borba, Ademar de Campos, Comunidade, o Bené Gomes. Eu poderia falar as músicas aqui. Daí agora nós começamos a cantar Lindo, Lindo És, Glória, 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 eu te dou 40 minutos, 4 acordes. Agora, o valorizar da coisa agora está em fazer com que essa música ela crie esse ambiente romântico para chamar de visitação de Deus, para lembrar aquilo que acontecia lá nos DVDs. Vou te dar um exemplo para você poder entender. Quantos ministros de louvor faziam e pegaram os trejeitos dos cantores, até hoje você vê aí. Você vê nas igrejas o povo cantando igual Fernandinho. Você fecha o olho e você fica, uai, mas o cara tá copiando Fernandinho. Copia a Nívia. A Nívia tem um jeito de dar uma risada quando ela tá em Deus, assim, se derramando na presença de Deus e ministrando, ela dá uma risada. Eu já cansei de ver em lugares onde as ministras dão risadas, copiando os trejeitos dos cantores.
É, o culto vira Porque uma cópia. faltou. Porque quando nós cantamos, por exemplo, declaramos que aqui reina a glória do Senhor, tua graça é manifesta, está presente o teu amor, corações se quebrarão, almas vão se derramar, pois o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias em nome de Jesus. Aqui não há lugar para o mal. Olha a letra disso. Aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é nosso Deus, né? Na capela assim é difícil, né? Mas a letra não é para homem. Quando você pega a letra, aí você vai medir o que está sendo cantado, o carpinteiro batendo na porta. Meu amigo, assim, eu fico me contendo porque as pessoas veem, porque o que acontece? A gente precisa falar de uma questão que é a maturidade. Eu acho que a igreja brasileira ela é uma igreja menina no quesito maturidade, sabe? E então eu sou ofensivo, parece que é só eu que sei. Mas eu tenho certeza no meu espírito que pessoas se identificam com essa minha fala. E quando eu falo pessoas, eu falo pastores, homens que sofreram e sofrem com esse movimento e que não queria nunca que a igreja tivesse tomado esse lugar aqui. Oi, Milson, a gente está... É fato, todo mundo sabe que quem trouxe isso, quem apresentou e quem colocou esse modelo de culto, eu acho que até é impossível alguém que está nos acompanhando agora não observar que é o modelo apresentado por Lagoinha. Todas as igrejas estão fazendo a mesma coisa. Sim. É tudo. Acho que até o Lucas aqui no estúdio copiou Lagoinha e as cortininhas pretas e tal. Mas junto com isso aí tem muita gente. Eu não sei se veio desse movimento, você está mais inserido a poder falar. Porque a gente teve deu um boom de Voz da Verdade. Foi nos anos 2000 também. Voz da Verdade deu um boom. Deu um boom de algumas bandas que eu não sei, não eram bandas congregacionais, mas de alguma forma entraram na igreja. Oficina G3 deu um boom. Catedral deu um boom. Novo Som deu um boom. O que nós precisamos entender é o seguinte. A gente está falando de um segmento voltado para a adoração. Essa é a questão mais adoração, tá? Porque, e assim, acaba que nós falamos muito da questão Belo Horizonte. Porque quando isso acontecia em Belo Horizonte, outras vertentes se davam Brasil afora. Por exemplo, há 30 anos atrás, uma igreja chamada Renascer em Cristo, ela levanta um movimento das marchas para Jesus. Ela atrai para si bandas como Oficina G3, Resgate, Cates Barneia, Brother Simeon, que era uma voz na época, tá? Fruto Sagrado, eu já falei. Fruto Sagrado era do Rio de Janeiro, mas... Os DJs apareceu, Alpiste foi uma onda, não sei se... Então, isso até antes de 2000, tá? Então, olha só, esse cenário mais underground, ele acontece com esse movimento de renascer em Cristo. Tá? Ele anda meio que paralelo com a igreja. Tanto é que em Belo Horizonte fazia-se as Feira Blaze, Misto Crente. Eram eventos que tinha na Gameleira e tinha os dias específicos. Tinha o dia só do rock, tinha dia só da adoração, né? Então, porque dentro disso que você está falando, surgiu, nós temos o cenário, né? Por exemplo, quando você falou de Catedral, quando você fala de Novo Som, tá vendo? É um movimento que anda, mas ele anda como um movimento show, ele anda como um movimento evento. É engraçado que a igreja brasileira também, ela experimentou isso, assim, os locais, os shows, era prazeroso. Por exemplo, um promotor aí, um produtor de um evento fazia uma feira, um show em Belo Horizonte e trazia as bandas. Aquilo dava muito público. Isso é muito interessante. Nós precisamos entender o seguinte: na época, isso foi o surgimento do CD.
Gente, só aparece CD porque aparece por trás uma tecnologia de aparelhos para consumir esse material. Tá vendo como que eu entendo como que a cultura e a sociedade foi quando as marcas de toca-CDs, né? A tecnologia chinesa chegou no Brasil, estava chegando. Então é feita a conexão da vendagem do disco, porque agora toda casa tem um aparelho 3 em 1. Agora se eu ouvia na fita cassete, agora eu quero ouvir no CD. Agora DVD, o surgimento do DVD, não, agora eu quero colocar a lembrança daquele show na minha casa para eu assistir, porque eu fui na gravação do Diante do Trono, agora lançou em DVD, eu quero pôr na minha televisão e eu quero pôr no meu DVD. Tá vendo? Tá linkado o mercado. Linkado. Tá linkado. Agora, quem fez a leitura dessa evolução, porque isso acontece lá fora primeiro. Uhum. Antes disso chegar aqui, já estava rodando lá fora. Essa tecnologia aí, 5G que está estabelecida, um dia ela não teve no Brasil, né? Então, assim, a igreja e o movimento gospel, ele anda meio que sempre com alguém visionário enxergando à frente. Alguém descobriu que produzir uma banda gospel dava mais dinheiro do que produzir um sertanejo. Porque o público gospel, ele era mais fiel, ele era mais carente, ele tinha um espaço a ser conquistado. É assim até hoje, quando você pega um Caetano Veloso cantando aí Deus cuida de mim, o povo não consegue fazer a conexão de que é conexão de algo que se havia perdido, e eles tentam acessar a igreja. Então tem algo muito mais por trás. Mas voltando ao raciocínio de renascer em Cristo, então você pega o cenário underground, também ele existiu, né? E eu tô te falando como alguém que participou disso. Eu fui tocar guitarra a partir desses eventos da Oficina G3 aí, que hoje eu acompanhei no início da carreira, tinha uma banda que eu tocava essas músicas evangelísticas na rua, mas chegou uma hora que ficou insuportável de você falar, que, no meu caso, né? Para mim ficou insuportável. Por quê? Porque tudo virou só comércio. Quando o Kim do Catedral anunciou publicamente que não era mais gospel, que ele iria fazer música agora romântica para todo o cenário, assim, isso foi notícia no Brasil inteiro, que Catedral tinha negado a Cristo. Na verdade, ele só estava enxergando a podridão que isso ia virar, e ele tomou as linhas de frente para fechar com as gravadoras, com a Sony, e foi andar, já estava com o bolso cheio de dinheiro. Assim, ele sabia que no amanhã todo mundo ia se render a esse modelo. É o que está aí hoje. Você não vê eles com os vínculos, com especiais aí, troféu não sei o que de... Então, meu amigo, para mim, é fácil de enxergar esse cenário. Por que a igreja se moldou? Por que o culto virou essa cópia? Né? A falta de identidade, a falta de submissão. Rapaz, é difícil para mim, porque parece que eu tô meio que sozinho. Eu sei que tem mais, mas a falta de submissão, a falta de reverência, a falta de respeito hoje com o culto é algo que me espanta. Exemplifique essa falta de respeito com o culto. Eu vou te dar exemplo, com a própria irresponsabilidade com o chamado. Essa coisa de tirar a música no ensaio, para mim, isso é um desrespeito com o culto. Quer dizer, o músico ele é negligente com o repertório, com a entrega, com a vida, ele sabe tudo do equipamento dele, do timbre, do que usar, da tecnologia, mas ele não. O coração conversa. Mas você está julgando, não. Converse com os músicos, senhor. Sabe, eu lido com isso a vida toda.
Eu sei que eles não têm estrutura. Assim, Emilson, você não pode ser pesado. São escravos daquilo ali. Se tirar a música, eles não sabem cultuar. Se tirar, olha só, se tirar da escala de louvor já é motivo de dar problema. Não sabe fazer outra coisa, dá trabalho para pastor, são picuinhas, assim, são vaidosos. É lógico que eu não estou generalizando. Eu conheço pessoas que são servas, mas, no geral, são frutos disso que o mercado fez, porque o mercado projetou a possibilidade deles serem muito importantes. Cara, eu conheci os músicos do David, do Cirilo, da Nívia, eu conheci os músicos, eu sei da linguagem, eu sei como é que é a conduta, como é que foi isso aí, e eu sei como é que acabou, porque hoje acabou. Hoje eu sei onde eles estão, como é que anda o processo, as feridas que fizeram e as feridas que foram feitas neles, porque houve um abuso. A conta chega, né? A conta chega para todo mundo, meu amigo. O papo tá muito bom. Como é que você está entendendo tudo isso aí do outro lado? Deixa aqui nos comentários. É muito importante ter a sua interação conosco. Emilson, o que me fez conhecer você foi um dos podcasts que nós fizemos falando sobre o músico cristão, se ele pode ou não tocar no secular. Acaba que um amigo em comum assistiu e acabou fazendo essa ponte pra gente se conhecer e se encontrar. Sim. Você como músico, qual que é a sua avaliação com relação a isso? O músico cristão, ele pode tocar no secular profissionalmente, como se é o ganha-pão dele, se é o sustento dele, ele pode tocar no secular? Pois é. Aí, com base nisso tudo que nós já falamos, e aí eu vou talvez tentar... com base nesse despreparo, com base nesse movimento todo que não induziu o músico a crescer na palavra, no conhecimento, no discipulado, eu só consigo dizer que a safra de músico que nós temos hoje na igreja, eu não estou generalizando, mas é uma safra que não está pronta mesmo, acerca de convicções de fé, acerca de testemunho. E assim, pastor, eu vou te ser sincero, eu não vou nem entrar na questão, eu sou totalmente contra, já falei disso por aí, quem me conhece sabe que eu sou bem radical a respeito disso, com base simples, eu não vou nem espiritualizar, não vou nem falar que Bíblia não permite ou permite, porque não tem base bíblica para isso. Eu vou ficar na questão da capacidade. Pastor, o músico evangélico, ele está com dificuldade de tocar 4 acordes, 5 músicas no louvor só. Você acha que o cara vai encarar um show de 3 horas aí? Como que ele toca isso como? Como é que o músico da igreja, o músico evangélico, ele pega um repertório de 40 músicas para poder tirar só coisa complicada? Ele não sabe música, rapaz. Ele não tem estrutura musical. Ele está com dificuldade de servir a igreja. Tá? Então, essa historinha de que o músico tocar na noite... Olha, isso para mim, não quero ser agressivo nas minhas falas, mas para mim, eu não vou tirar a minha posição. Isso para mim, isso é uma polêmica que foi gerada por uma safra que andou na cidade, que teve aí na cidade. Estou falando aqui de Sete Lagoas. Agora, falando de forma local. Uma safra que gerou essas polêmicas aí, é gente que nem na igreja está mais, é gente que causou um dano enorme na igreja, é gente que só deu trabalho, entendeu? Se a gente for falar do mercado São Paulo, eixo Rio e São Paulo, a coisa mais normal que tem é você ter um crente, alguém que não é evangélico tocando na igreja. Porque é bem que assim, né? É alguém que não é evangélico que faz o vínculo de vir tocar na igreja. E também o músico tá na igreja, aí aparece uma oportunidade, ele vai. Mas é uma cultura diferente. Vou te dar um exemplo. Quando você pega os casos, por exemplo, tem um guitarrista chamado Leandro Esteves. É o guitarrista da Aline Barros. Tá?
Quando você pega a Aline Barros, quem produziu os discos da Aline Barros lá no início? Roupa Nova. Quando você pega os músicos de estúdio que gravaram as coisas, vamos avaliar. Quando você pega, por exemplo, o CD Aliança do Pastor André, quem gravou? Músicos, foi um misto. Edgar Cabral tocou guitarra, mas teve lá Rogério Delay, teve um baixista que não era evangélico, Léo Pires, que não era evangélico, fazendo as bateras. Então, essa história de meio secular é um negócio que, assim, algumas igrejas fazem uma concessão, mas, por exemplo, por que colocaram um músico que não era evangélico para poder tocar? Porque, às vezes, o líder do projeto, o produtor, ele tinha uma afinidade. Eu conheço os caras são gente boas e são músicos, vão gravar de primeira, é tempo que se economiza, dinheiro, né? Então vamos trazer para gravar o DVD. O cara gravou no estúdio, vamos trazer para gravar o DVD. Ali abre-se uma ideia, né? Tipo assim, mas geralmente eu fico com a ideia o seguinte: esse músico que fica com essa ideia de tocar na noite, o dia que ele encontrar um pastor de verdade, um pastor de verdade, um pastor de alma, um pastor que cuida, ele nessa igreja ele não vai ficar. Tá? Ele até vai ficar em alguma igreja aí que o pastor dá uma certa liberdade. Não, eu não posso impedir do cara ganhar o pão dele. Eu defendo a ideia de que o músico que quer carregar a presença de Deus através da adoração, ele não cogita a ideia de flertar com esses dois mundos, não. O músico que tem consciência de que ele não é mais músico, ele é um adorador, que tem um poder que emana dele, da arte dele, do tocar, que vem do secreto do quarto e que muda a atmosfera no culto, ele não está com essas conversas, não. Mas o músico que está na igreja buscando realização pessoal, o músico que está na igreja usando a igreja de Cristo para se projetar como um exímio guitarrista, tecladista, baterista, o que for, o músico que está na igreja buscando fazer carreira, tá? O músico que está na igreja sondando possibilidades de visibilidade, esse aí, ele é porque o coração dele nunca andou como Jabal e Jubal, o que a origem dos que tangem e a origem dos que pastoreiam. Porque se o coração dele estiver alinhado com a visão pastoral, com o pastor dele, cara, esse cara não vai falar de noite comigo. E eu tô aqui para poder dizer que eu defendo a ideia que quem tem um coração mesmo entregue e quer ver a glória de Deus através do testemunho e da vida, a gente capina lote, rapaz. A gente vende qualquer coisa aí. A gente, no dia mal, a gente dobra o joelho, pega o telefone, a guitarra e vai adorar Jesus. E Jesus, ele cuida, é maravilhoso isso. Então, como eu desfruto disso, eu desejo essa coragem aí. Eu espero que você que estiver me ouvindo aí, tiver com essa retóricazinha aí, que eu acho tão rasa, sabe? Fala, não, mas porque Deus não sei o que, então, para com isso, vá servir a igreja, vá entregar o que você tem, né? Coloca a vida no secreto do quarto e que Deus vai cuidar de você. Acho que Emilson, bom demais o papo. Tem 2 temas que eu queria tocar rapidamente com você, para a gente caminhar aqui para o final. O primeiro tema nós falamos muito aí do mercado, né? Esse mercado gospel. Nós tivemos agora, na virada do ano, a maior virada do Brasil. 6 anos, acho que 6 anos não, 6 horas ou 8 horas de evento, salvo engano, os artistas, né, do mundo gospel reunidos, salvo engano, no Allianz Parque, fazendo uma virada, e a cereja do bolo de quem fez a propaganda é que isso foi em TV aberta para o Brasil inteiro. E a pergunta isso é culto ou isso é um modelo de mercado que foi apresentado?
Ah, pastor, isso aí é o meio das oportunidades, sabe? Ah, é o que tá estabelecido, né? É o modelo que vende, é o modelo que, que o nível mais raso consegue digerir. Eu acho que a coisa tomou uma proporção onde o Brasil ele precisa passar por uma reforma, sabe? Para que volte aí a rever os princípios, os reais valores, sabe? Esse modelo de evento ele só funciona porque ele tem um público que consome, né? Porque são pessoas que não estão ligando porque assim, o que aconteceu no SBT, é uma jogada completamente de marketing, de mercado, de um crescimento planejado, sabe? Que eu não vejo que não tem nada a ver com o genuíno que é a igreja de Cristo. Não tem a ver com culto. Eu não vejo, eu não consigo ver. Vamos, assim, eu vou cogitar um negócio aqui assim, só para a gente poder entender. Só para você poder entender. Silvio Santos foi visto na igreja de André Valadão, lá fora, em culto, junto com a família, com a Patrícia Bravanel e aquela coisa toda. Ou seja, a família já tem, de uma certa forma, uma ligação, são simpatizantes do modelo deles, né? Porque é um modelo leve, é uma pregação, rapaz, que ela é aceitável, sabe? É uma pregação que não tem um confronto, eu fico tentando fazer a comparação de João Batista com esse modelo de pregação, né? Porque a pregação que deveria ser para convencer o pecador do pecado, ela se tornou algo agradável para fazer com que isso fique mesmo agradável. Então, o ambiente ele é um ambiente que ficou agradável. Ali você vai fazendo as conexões, né? Silvio Santos vem aí, né? Encerra-se aí o ciclo dele, vem a morte. Agora essa liderança ela tem uma outra postura, e ela vai linkando o mercado, para onde é que nós queremos chegar, né? Assim como para mim é fácil, porque quando você imaginava de Edir Macedo comprar uma emissora de televisão, para muitos era uma emissora que ia pregar o evangelho, que ia isso e aquilo. Até tem umas novelas, uns documentários, aquela coisa. Mas se você olhar de perto, você vê que tudo é um comércio. Sabe, esse evento que aconteceu agora no final de ano, nas minhas percepções, nada mais é do que uma entrega de algo que esse público no Brasil anseia, tá? Por que não levaram alguém sério lá para dar uma palavra? Você viu o nível de quem conduziu a palavra lá? Você viu a teologia coach ao extremo, do triunfalismo, de você vai vencer, você vai ter o ano, não sei o quê, essa coisa do triunfalismo, isso é agradável à família brasileira só. Então isso fica sutilmente com cara de santo, mas que por trás não tem nada de evangelho nisso, cara. Sim, eu talvez a minha colocação soe de forma, mas na minha cabeça isso não entra. Isso não é culto. Assim, é um evento onde se canta lá algumas coisas, alguém vai chorar e vai viver e vai entregar de verdade, mas ele não tem a ver com o evento. A verdade é o seguinte, pastor Márcio Valadão tem uma frase que é o seguinte, que a história se conta como termina. Tá? A história se conta como termina. Então, ainda não terminou, eu espero que esse cenário mude, eu espero que essa estrutura de consumo de mercado ele tome uma outra proporção, embora eu ache muito difícil, mas a história que até então se conta aí
é uma história muito feia. Porque quando você fala de Diante do Trono, que moveu tudo isso, aí você assiste um podcast da Ana Paula dizendo que falando como é que o Diante do Trono acabou, aí você vê que o Emilson não tá tão doido assim. Quando você pega, por exemplo, os artistas que assim, não tinha nome no país e se enriqueceram e foram todos morar fora, a partir de um movimento político que, segundo eles, o mito não ganha, e quando o mito, né, tá vendo? A política ligada completamente e a marcha para Jesus, fazendo a conexão da igreja com a política, que isso se dá, isso aconteceu aqui na cidade. Todo mundo chama isso, vamos marchar para Jesus, vamos declarar que Jesus é o Senhor. Cara, piada, vai saber o real motivo da marcha para Jesus, vai saber os conchavos, os vínculos, tá? Quando fazem eventos na cidade que se titulam como eventos evangélicos, que vem uma cantora, como veio essa menina, como é que é o nome dela? Eu poderia estar em qualquer... Gabriela Rocha, leva 130 mil reais de cachê, sabe? Quando você pega Anderson Freire teve um show barrado, parece que 190 mil, um desembargador barrou um show. Quer dizer, quando você vê esse cenário e você vê o que a televisão projeta como final de ano, você vê que é um movimento de consumo, de dinheiro. Eu acho que não tem como eu não enxergar de forma mais profunda. Acho que é isso. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Por aqui, sempre conversas esclarecedoras. Esse episódio está chegando ao fim. Louva a Deus pela sua vida. Louva a Deus por você ter estado conosco até este momento. Meu irmão, obrigado mesmo. Que papo edificante. Tínhamos muito aqui ainda para falar. Quem quiser te encontrar, quem quiser fazer uma aula contigo, como é que faz? Pastor, meu contato tá aí, né? 98804-1858. Instagram, né? Emilson Lopes tá lá. Acho que é isso. Eu agradeço aí a oportunidade. Eu sei que o assunto é muito polêmico, né? Tem muita coisa pra gente... se a gente não se equilibrar no sentido de entender como é que funciona tudo, o assunto ele fica muito longo, né? Eu espero aí ter cumprido aí as expectativas do pastor no sentido da minha experiência, bagagem, sei lá. Acho que é isso. Vamos que vamos. Eu sei que a minha voz ela se contradiz com esse modelo estabelecido aí. A minha fala, porque muitas vezes o cenário, os pastores, a igreja, a liderança, não consegue ver demais de perto assim, né? Não tiveram talvez a experiência, a oportunidade de ver como eu vi, onde tudo aconteceu, como que aconteceu. Então, eu acabo sendo de uma certa forma polêmico, né? Mas são as minhas convicções. Eu espero aí que a gente tenha um olhar aí, que esse assunto ele desperte, né, pessoas. E quem quiser falar comigo sobre isso, Emilson, eu queria saber mais sobre isso aí, me chama, eu tô super disponível aí para falar sobre isso, tá bom? Muito bom, gratidão pela sua vida, obrigado mesmo de coração, muito bom. Obrigado você que nos acompanhou até este momento, seja o nome do Senhor louvado pela sua vida. Quinta-feira que vem, permitindo o Senhor, a gente volta, tudo isso a gente faz se for da vontade dele dentro do reino. Forte abraço, tchau, até quinta que vem.